A essa altura, quem queria ver já viu. Então se vier reclamar que eu dei spoiler, vai ganhar um Numemon como parceiro. Se bem que eu aceitaria qualquer Digimon. Tem spoiler! Digimon Adventure Last Evolution Kizuna não precisa nem de apresentação, né? Lançado em fevereiro de 2020, ele foi mais uma tentativa de contar o que acontece no futuro das crianças de Adventure. A gente teve 02, o próprio final de 02 e Try. Todos eles tentaram contar o que acontece depois, mas só Kizuna acertou direitinho pra mim. O começo desse filme já deixa claro ao que ele veio. É pura nostalgia e fanservice. Ele começa todo bonito, com aurora boreal, bolero de Ravel e até aquela brincadeira clássica das luzes falhando para indicar a presença de Digimons. E toma pra Hotmon logo de cara, exatamente como no filme Zero. Mas aí eles jogam o twist que só esse filme soube fazer muito bem. Ele mostrou as nossas crianças como personagens que tiveram algum desenvolvimento desde a última vez que a gente viu elas. A ideia delas formarem praticamente um time tático com uma estratégia coordenada para lidar com o Digimon, tudo isso funciona muito bem. Você sente que desde a série até esse ponto eles aprenderam a lidar com Digimons no mundo real. E o filme vai funcionar basicamente dessa forma. Ele te joga um pouquinho de nostalgia, mas do jeito certo. A cena de evolução que você gosta é exatamente como você lembra, só que melhor, com um visual atualizado, mais moderno. Tem toda aquela porradaria honesta que a gente gosta de ver. É uma abertura sensacional para mostrar o que esse filme veio a oferecer. Essas crianças, só que crescidas da maneira certa. E o filme só falta gritar pra você que eles são adultos. A Sora, a Mimi e o Joe mal aparecem, justamente porque são os mais ocupados com as carreiras deles. A galera, com a vida adulta, não tem mais tempo para as brincadeiras de quando eram crianças. A gente vê um pouco da vida corrida do Matt e do Tai, com os empregos para se sustentar, fazendo as compras de casa porque moram sozinhos, e tomando aquela cervejinha. E a maior ironia dessa cena é o Tai falar que só o Agumon e os outros nunca mudam, quando literalmente eles mudam o tempo todo. Só que em seguida eles voltam a ser crianças no estágio de evolução. Das várias metáforas que esse filme tenta usar, essa é a mais óbvia de todas. Last Evolution, pra mim, representa muito aquela ideia dos filmes de Coming of Age. É justamente sobre esse rito de passagem para a fase adulta da vida. O Tai começa o filme sem saber qual vai ser o tema do TCC dele, mas no final do filme, na última cena, ele sabe exatamente o que o tema precisa ser. E aí tem toda uma construção para chegar na mensagem bonita do filme, de que a nossa criança interior nunca desaparece totalmente. Tem toda aquela brincadeira com a ideia do parceiro Digimon ser uma representação da alma da criança que evolui e muda conforme ela cresce. E se essa ideia parece um pouco estranha pra você, confere o meu vídeo de Adventure e 02. O tema do TCC dele acaba sendo como humanos e Digimons podem coexistir. Faz bastante sentido com o futuro de 02 dele, em que ele virou o embaixador entre humanos e Digimons. Mas isso faz ainda mais sentido dentro da premissa desse filme, de como eles podem existir enquanto humanos adultos, ao mesmo tempo que permitem também a existência do Digimon, a criança dentro deles. E é claro que o filme ia ter uma personagem nova. A Menoa Bellucci é quem traz o plot de verdade dele. Pessoas ao redor do mundo estão entrando em coma sem explicação nenhuma. Mas não é qualquer pessoa, são Digi-escolhidos. Esse é um futuro em que os Digimons já são de conhecimento público. O começo lá com o Parrotmon já deu indícios disso, mas o filme fez a gente achar que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, quando na verdade elas não estavam nem aí. Digimon já é meio banalizado a essa altura. Ah, lá vem mais um atrasar meu trem, que porcaria. Aquela novel que reescreve Adventure deixa claro que isso eventualmente ia acontecer. Eles têm uma espécie de regra baseado em potências de 2, que diz que a cada ano que passa o número de Digi-escolhidos no mundo dobra. Então, eventualmente, seria impossível esconder a conexão entre os dois mundos. E isso acontece por causa da evolução da tecnologia humana. Tanto que eles souberam prever exatamente onde um portal ia aparecer para enviar o Parrotmon de volta. Só que o legal é que dessa vez você não era obrigado a saber dessas coisas. Ouviu, Tri?
Mas aí essa parte do filme funciona basicamente como aquele primeiro ato dele, mas agora já dentro da história de verdade. Vai ter um monte de referência aos nomes dos Digi escolhidos que a gente já conheceu na série. A internet em que eles lutam tem o mesmo visual do filme do Diaboromon. Tem mais e mais trilha sonora de Adventure refeita pra dar aquele calorzinho no coração. E lógico, o Omegamon. Fanservice de Digimon sem o Ômega não conta, né? Eles repetem inclusive boa parte da movimentação da luta contra o Diaboromon. Mas dessa vez o Omegamon veio porque eles quiseram, sendo mais um indício de que nesse meio tempo entre a série e o filme eles aprenderam a controlar os poderes deles. Só que o Deus Ex Machina da série veio pra perder, porque isso vai te deixar preocupado, porque se nem ele deu jeito é porque o roteiro tá te indicando que tem alguma coisa muito errada. E essa coisa é o fato do Tai e do Matt se tornarem adultos. Os Digimon se apegam às crianças por causa do potencial ilimitado delas. O crescimento das crianças se reflete na evolução dos Digimons, e por isso eles sempre foram parceiros perfeitos. Evolução tem um significado muito maior do que só a mudança de forma física, e é basicamente isso que eu discuti bastante no meu vídeo de 02. E falando neles, esse arranjo com violino para abertura da série, cara, Kizuna acertou em cheio. Esse filme acaba não focando muito nas crianças do 02. Elas são praticamente figurantes com um pequeno papel na história, mas é porque justamente elas são bem mais novas que os Digi escolhidos originais. E se o DK e o Easy ainda não estavam sofrendo com os problemas igual o Tai e o Matt, não tinha o menor motivo pra galera do 02 ser uma preocupação pro roteiro. Mas mesmo assim já tá melhor do que um certo outro filme. E cara, como isso dói. A reação do Matt depois do Tai, ele fica tão zoado internamente que ele traz o Agumon pro apartamento dele, numa tentativa desesperada de colocar o Digimon na vida adulta dele. É aquela coisa de que quando a idade aperta, a gente tenta se agarrar naquela uma coisinha da nossa infância pra ver se ajuda. E mesmo com o alívio cômico da cena das revistas pornográficas, tem uma mensagem forte em tudo isso. O Tai dá uma engasgada pra falar que aquilo é coisa de adulto. É pesado. Agumon, se eu fosse você, eu não encostava nessa mão dele não. E o que nos leva ao desfecho desse filme mais uma vez joga na nossa cara esse desespero deles se tornarem adultos. O Matt acaba numa missão de agente secreto, investigando a vida da Menoa, vendo o assistente dela pegar uma arma. Eles precisam usar telefones descartáveis. É uma coisa que nunca teria acontecido com eles crianças. São problemas e uma maneira de lidar com eles totalmente coisa de adulto. E aí sim dá pra gente tentar falar do vilão do filme e da crítica que ele tá tentando fazer. A Menoa também era uma Digi escolhida, mas ela perdeu o parceiro Digimon aos 14 anos. Muito antes do Tai e do Matt começarem a ter esse problema. Ela é uma daquelas crianças prodígio, super precoce, que entrou na faculdade ainda na adolescência. É toda aquela coisa de um gênio roubado da sua infância, e que acaba ferrando completamente o psicológico dessa galera na vida adulta. No escritório dela tem uma pintura da deusa Aurora, ou Els, assim como o Digimon Elsmon. Essa é uma figura da mitologia grega e ou romana que foi amaldiçoada para ter um desejo sexual insaciável. E por isso ela sequestrava jovens pra... né? Jogar o novo TCG de Digimon? Não. Pra roubar a inocência deles, se é que você me entende. E ok, isso é clichê em vários níveis. Primeiro porque sequestrar Digi escolhido já era o plot do filme do Chocomon, mas principalmente por ser aquela coisa do vilão querer salvar as pessoas pra não passarem pelo que ele passou, mas que no final acaba causando um mal ainda pior. Só que aí, do ponto de vista de Digimon, isso ganha uma camada a mais. Quando ela literalmente congela as crianças e Digimons na idade ideal, ela impede o crescimento delas. Mas a evolução depende desse crescimento. É uma ofensa para a mitologia do Digimundo. E por isso o Last Evolution do título, pra mim, não é porque é a última vez que eles vão poder evoluir. Esse Last é de última possível, no sentido de que não vai vir nada depois disso. Os Digimons começam como bebês, depois viram crianças, se tornam adultos,
um ser perfeito e finalmente o definitivo. E aí depois viria essa tal última evolução dentro dessa escala. A cada vez que o Tai e o Matt evoluíam os Digimons, um dos risquinhos sumia do Digivice. É praticamente um relógio contando os segundos finais em que eles ainda tinham a chance de atingir a Last Evolution. E isso antes deles se tornarem adultos completos. E é exatamente o que a homeostase queria que as crianças fizessem. De novo, as novels deixam claro que a homeostase descobriu esse potencial nas crianças quando o Parrotimon caiu no mundo real e enfrentou aquele Greymon no filme Zero. A cena do apitinho não tá repetida só pela nostalgia, não, ela é importantíssima. A perfeição que a homeostase queria é justamente isso, levar os Digimons pro último estágio possível, aproveitando o crescimento pleno das crianças. E por isso eles até acabam mais humanoides que o próprio Omegamon, que por si só já era além do definitivo. Só que ele era uma Jogress, que significa Joint Progress, ou seja, não era um resultado do crescimento individual deles. Se tornar adulto é importante, é parte do processo, mas precisa ser feito de uma maneira não traumática. E é desse ponto que o filme tira as várias mensagens finais dele. Mesmo que você faça uma escolha ruim na sua vida, a vida é assim, acontece, segue em frente. Você pode tentar remediar como puder, mas não joga tudo fora por causa de um erro que às vezes você nem tinha como evitar. E acima de tudo, não deixe a sua criança interior sumir. Os Digimons não podem desaparecer definitivamente. Não é pra querer ser adultão e negar essa parte de dentro de você. Crescer é uma merda, mas faz parte. O objetivo é evoluir aquela criança cheia de esperanças e sonhos e não deixar ela pra trás. Ao mesmo tempo em que não dá pra você ficar preso nas memórias de quando você era criança. Chega uma certa idade em que você precisa assumir as responsabilidades da sua vida e encarar as coisas como um adulto, como um indivíduo mais evoluído. E é por isso que eu falo que eu sou um fã feliz com Last Evolution. Ele fez a nostalgia e o fanservice do jeito que eu acho certo. Ele não dependeu de materiais extras que obviamente ninguém consumiu. Eles conseguiram criar uma narrativa incrível que não vai contra o futuro que a gente já conhece e que acaba encaminhando e enriquecendo ele ainda mais. E tá, tem umas coisas zoadas, tipo a Sora ser a primeira a amadurecer e perder a criança interior dela e por isso mal aparecer. Ou então as formas serem horrorosas. Mas tudo isso é pelo menos justificável dentro do que o filme propõe. Aquele curta da Sora mostra que foi uma escolha voluntária dela. Ela tem esse direito. Ela quis ser uma pessoa diferente, normal, longe dessas coisas. Não é egoísmo, ela tá traçando o próprio caminho dela. Eu não gosto, mas respeito. E aí eu imagino que nos comentários vai chover pergunta do que eu tô achando do novo anime, de como ele tá lidando com essa parte nostálgica. Mas isso é uma discussão tão longa que eu não quero nem entrar nela. Pega tudo que eu falei aqui e joga fora. 2 pontos tá com a ideia indo pelo caminho completamente oposto. Não tá nem na nostalgia e muito menos no desenvolvimento das crianças. É só fanservice, mas feito do jeito que eu acho errado. É fanservice pra quem leu uma carta do TCG, pra quem discutiu naquele fórum obscuro que o autor falou que não sei o que sobre sei lá o que, mas eu confesso que meu hype de vez em quando vai lá em cima.